Cada um de nós é um malandro. Cada um de nós é uma individualidade que sai da nossa intimidade, encontra outros malandros e deve retornar ao nosso âmago e assim compreender o todo, incluindo a nós mesmos e incluindo também o próximo. Olá a todos. Então, pessoal, hoje iremos analisar a Saga do Malandro. A Saga do Malandro é uma alegoria que serve para entendermos o Reino da Lira. Entendendo o Reino da Lira a partir dos 9 povos. Então é como se o malandro ele fosse um personagem, o herói, que percorre os 9 povos. A Saga do Malandro, ela foi intuída pelas entidades, pelas minhas entidades, como uma forma de exemplificar os povos, o sentido do Reino da Lira e também as projeções que nós podemos imprimir em nós a respeito das situações vigentes, né, em determinada sociedade. Por exemplo, todos sabem que estamos vivendo uma calamidade pública no Rio Grande do Sul e eu irei usar alguns exemplos dessa calamidade para contornar, para dar um pano de fundo o personagem malandro. Comecemos então. A partir de 3 blocos de 3, nós iremos verificar o surgimento do malandro. O malandro, ele surge, por incrível que pareça, no povo do inferno. O que é o povo do inferno? O povo do inferno, ele é o povo das regiões íntimas, do íntimo do ser. É aquele cenário que nós vivemos 24 horas por dia em nós mesmos. Por isso que muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas. Muitas pessoas têm que buscar outras pessoas, pois elas têm medo dessa região inferior, interior delas. Então elas buscam outras pessoas. O ser humano é assim. O ser humano ele surge de forma tribal. A tribo nada mais é do que uma tentativa de sobrevivência. Sobrevivência tanto no meio natural, na natureza, mas também uma sobrevivência interna, porque o ser humano sozinho dentro dele, ele pode se confrontar demais com sombras, né? A caverna do Platão, peguemos como exemplo, com sombras que vão aterrorizá-lo. Então a sociedade ela surge assim, o ser humano, a identidade do ser humano surge dessa forma. Nesse bloco de 3, nós vamos ver o povo do inferno, o povo dos cabarés e o povo dos malandros. Quando o ser humano, quando o malandro, ele ainda embrionário, em fase embrionária, ele sai e conhece o cabaré. E quando ele conhece o cabaré, ele está conhecendo a sociedade, ele está conhecendo a intimidade de outras individualidades. Conhecendo isso, é como se ele entrasse num casulo, ou seja, entre 4 paredes, que isso significa o cabaré, e dali ele saísse porta fora como malandro, já no povo dos malandros. Então, nesse primeiro bloco de 3 povos, nós temos o nascimento de nosso personagem, o malandro. Quando o malandro ele sai do primeiro bloco de 3, e esse primeiro estágio nós chamamos de povo do lixo. Ou seja, ele saiu do povo do inferno em sua intimidade, todo o seu íntimo, ele adentrou no cabaré, conheceu a intimidade dele em relação aos outros e a intimidade dos outros em relação a ele, e ele saiu porta fora para o povo dos malandros, e no povo dos malandros ele se reconhece como individualidade e ele encontra o povo do lixo. Ou seja, todo o lixo que fora produzido enquanto ele estava no povo dos cabarés. No povo do lixo, ele precisa registrar alguma coisa, ele precisa entender o que está acontecendo. É como as pessoas aqui em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, que tiveram que sair de suas casas, de suas individualidades e de repente retornam e encontram um lamaçal, encontram um lixo, encontram a casa delas virada em lixo ou inundadas de lixo. Então, em relação às enchentes aqui, é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo a fase do povo do lixo, ou seja, o malandro que se depara com o povo do lixo. Quando o malandro ele vê o povo do lixo, ele logo busca o povo da lira. Nesse bloco, nesse segundo bloco de 3, onde nós temos o povo do lixo, o povo da lira e o povo do luar, nós temos o registro, o meio da história. Então, no povo da lira, o malandro ele começa a registrar, ele começa a refletir o que vai fazer da vida, o que fez da vida. Tudo começa a ser registrado. Para quem viu o nosso vídeo, está aqui o card sobre as 9 musas e os 9 povos, nós temos como representante, como a musa representante do povo da lira, a musa Clio, musa grega
Clio. Essa musa, ela é aquela que registra na história. Então, ali passa a ser o registro do malandro se confrontando com a realidade, com a parte exterior, com o macrocosmo, e também as impressões que esse macrocosmo realiza no microcosmo. Saindo do povo da Lira, ele vai adentrar no povo do luar. O povo do luar é onde ele vai olhar para o macro, ele vai observar a lua, ele vai observar o que ele tem feito e ele vai começar a buscar alternativas, sonhando para realizar uma transformação, uma transmutação. Ele começa a replanejar as coisas. A fase das enchentes aqui, ela adentrará, saindo do povo do lixo, passando pelo povo da Lira, onde nós já estamos passando, como os registros, como esse registro que eu estou fazendo aqui, e todos os outros youtubers que estão registrando sobre as enchentes, nós estamos trabalhando ainda no povo da Lira. Vai chegar uma fase agora onde nós vamos começar a adentrar no povo do luar. E o povo do luar, ele vai justamente representar essa nova projeção, esse novo caminho que podemos trilhar. Mas o malandro, dentro do povo do luar, ele só vai conseguir colocar em prática as medidas necessárias para a reconstrução, né, de sua vida quando ele encontrar o povo dos ciganos. Pois o povo dos ciganos é o povo dos caminhos, é o povo das encruzilhadas, é o povo da troca, da interação, é o povo que vai de uma ponta a outra, querendo saber qual é o melhor lugar para ficar. As migrações que estão acontecendo aqui no sul. Temos cidades aqui que terão que ser completamente extintas e passarão para outra localidade. Então, ao mesmo tempo que nós estamos ainda no registro do povo da Lira, existem grupos de pessoas que estão já vivendo o povo dos ciganos, ou seja, malandros que já estão vivendo dentro do povo dos ciganos. Passando do povo dos ciganos, nós iremos encontrar um dos mais importantes povos, onde nós veremos o âmago desse terceiro bloco. Esse terceiro bloco consiste em povo dos ciganos, povo do Oriente e povo do comércio. Quando o malandro, quando a pessoa, o indivíduo, o malandro, que aqui é o nosso personagem, ele chega no povo do Oriente, ele tenta encontrar a resposta. Ele tenta se tornar a flor de lótus, que surge do meio do lodo, sem sujar as suas pétalas e desabrocha. Ele tenta atingir o conhecimento, a sabedoria completa, para entender tudo isso. Passando por isso, sendo o malandro uma nova flor transmutada do lodo, da inundação, que surge e que brota, ele passa a compreender melhor o verdadeiro significado do comércio, o último povo. Então, quando o malandro ele entende o que é o comércio, e ele percebe que o comércio não é bem o cabaré, não é bem a lira, o registro, não é bem o lixo, mas sim o comércio, ele se manifesta através de todos os 8 povos, ele vai entender que o comércio nada mais é do que a interação entre o micro e o macrocosmo. O aquecimento global, por exemplo, é ali que as pessoas vão entender. Só que o povo do comércio ele é muito distante. Muitos malandros, muitas pessoas, muitas individualidades não conseguem chegar ao povo do comércio, que é extremamente difícil, porque é um dos povos mais elevados que existem e mais complexos de se entender. Eles vão tentar entender o comércio a partir dos outros povos. Então, por exemplo, na reconstrução do Rio Grande do Sul que teremos agora, cada pessoa vai pensar, ou seja, cada malandro vai pensar na reconstrução do comércio, né, da vida social, pois é isso que representa o povo do comércio, diante dos outros povos, como isso vai voltar à tona novamente, como isso vai se estabelecer. Então, esta saga, né, do malandro por entre os 9 povos exemplifica, a partir das enchentes que estamos tendo aqui, um trabalho árduo, que não é apenas governamental, né, tanto o governo do estado quanto o governo federal, mas também é um trabalho de conscientização do micro diante do macro e a compreensão do que o macro quer em relação a nós. Ou seja, o que a natureza está realizando, os sinais que a natureza está nos mandando e o que nós podemos fazer em relação a isso. Pois essa enchente que aconteceu, pelo menos em Porto Alegre, ela já estava sendo prevista há muito tempo e outros malandros
tentaram derrubar o muro da Mauá. Alguns aninhos atrás, tinha um projeto para derrubar o muro da Mauá. Então, esses malandros que queriam derrubar o muro da Mauá, que era a proteção de Porto Alegre, eles queriam que ali estabelecesse um tipo de comércio. Observem como a coisa ela pode ser compreendida a partir dos povos. Mas eles não pensavam que, fazendo isso, poderia ter piorado a situação aqui. Poderia ter sido uma verdadeira, um verdadeiro tsunami aqui em Porto Alegre. Mas, felizmente, o Muro da Mauá não foi derrubado e, apesar, né, das graves perdas que tivemos, nós não tivemos mais graças ao Muro da Mauá. Então, essa é a saga do malandro, essa é a mensagem do malandro. Cada um de nós é um malandro, cada um de nós é uma individualidade que sai da nossa intimidade, encontra outros malandros e deve retornar ao nosso âmago e assim compreender o todo, incluindo a nós mesmos e incluindo também o próximo, como malandro também, que observa o macro, mas tem o seu micro. Então esse 8, essa interação representa a saga do malandro. Sejamos malandros, mas sejamos malandros como personagens que terão a aptidão, que terão a percepção e a lucidez de compreender que aquilo que está embaixo é como que está em cima, aquilo que está dentro é como que está fora e vice-versa. Muito obrigado e até mais.